A mão direita o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé, e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Oh, glória! Aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Aleluia! Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Senhor, eu te exalto, te glorifico, porque eu senti a sua presença nesse santuário. E eu tenho certeza plena de que foi o Senhor quem escolheu esse ambiente para revelar a sua glória nessa noite. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque esta igreja com a sua presença, e num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem da cidade de Olímpia, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: amém. Os que podem, todos simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto ou de longe para esta linda reunião. A proposta dessa noite, que o Senhor colocou no meu coração, é uma proposta de transformação de vidas. Alguém acredita que Deus ainda transforma vidas? Amém! Quando era novo convertido, usava-se muito, sentenças sobre o novo nascimento nas igrejas. Falávamos sobre conversão. Conversão, mudança de vida, mudança de conceitos e valores, mudança de rumo, nova existência. E com o passar do tempo, parece que palavras como essas foram ficando em desuso. E o Senhor falou no meu coração hoje, quando eu vinha para cá: eu quero promover uma transformação tão radical que o diabo vai perder o rumo do inferno nessa noite. Alguém acredita nisso ainda? Não? Um grito de glória a Deus. Estranho do seu teclado, é o mesmo teclado que você está tocando, é o seu. Então muda ela um pouquinho, só abaixa um pouquinho, está estranho. Ele está comigo só há 17 anos, então eu conheço ele pelo toque da música. Me ajuda aí, tá, Beto? O texto que eu li, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, para quem é pentecostal, não é um texto desconhecido. Até porque é um episódio bíblico que acontece exatamente na sequência do dia do Pentecostes. O dia do Pentecostes, para nós que somos crentes, ele é muito importante, porque ele é para nós a data da inauguração da igreja de Jesus, a data da fundação dela, como instituição, como organização. Não que ela não existisse, a igreja já existia, mas em Atos dos Apóstolos capítulo 2, foi firmada uma aliança entre o céu e a terra, e Deus selou essa aliança, abrindo as comportas do céu e derramando sobre a terra do seu próprio Espírito. Então o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, ele é a sequência do dia do Pentecostes. E é muito interessante, porque todo pentecostal, como eu disse, deve conhecer essa história. Pregava eu um dia desse, numa reunião de obreiros, e perguntei qual obreiro aqui nunca teve a coragem de pregar Atos dos Apóstolos capítulo 3. E de repente todos ali falaram, todos já pregaram Atos dos Apóstolos capítulo 3. O texto é simples, mas a revelação dele é profunda. Pedro e João estão entrando no templo em uma hora exata para a oração, e eles entram por uma porta em particular. A Bíblia Sagrada fala para nós o nome da porta. Alguém lembra o nome da porta? Ainda tem crente que lê a Bíblia. Parabéns. Glória a Deus. A porta chamada Formosa, porta do templo do Senhor. Por que a Bíblia Sagrada vai falar para nós que aquele homem que estava sentado naquela porta chamada Formosa recebeu um milagre? A Bíblia diz isso para deixar bem claro que foi aquele homem que recebeu o milagre.
O santuário tinha 12 portas, cada porta tomada por um pedinte de esmola. E esse que está aqui na Porta Formosa foi aquele que Deus escolheu para mover as águas daquele dia. E a Bíblia Sagrada vai dizer para nós que ele não era apenas um paralítico, ele era um paralítico famoso. Se você ler o capítulo 13 e o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai dizer que esse homem tinha mais de 40 anos. Mais de quantos anos? 40. Deixa eu te dar uma informação. Esse moço possivelmente fez o seu bar mitzvah com 12 anos de idade. O que é o bar mitzvah? É um ritual judeu que transforma o menino ou pré-adolescente já em um homem formado. O menino judeu, ele passa por uma transformação, e nesse bar mitzvah ele faz os seus juramentos. Você deve se lembrar de Jesus, com 12 anos de idade, diante dos doutores da lei. Jesus estava fazendo o seu bar mitzvah, e ali ele surpreendeu a todos, porque esperam os doutores da lei que o menino judeu recite pelo menos 10% das leis estabelecidas para os judeus, no mínimo 60 leis. Para surpresa deles, Jesus recitou todas, 613 leis. Eita Deus. E a Bíblia diz que ele falou coisas que os homens ainda não sabiam. Meu Ele foi Deus! além da cultura judaica. Por isso, foi um momento registrado pelos evangelistas para nós. Então esse moço sentado na porta, chamada Formosa, com 12 anos faz o seu bar mitzvah, então ele se torna homem. Se tornando homem, ele passa por um cadastro do governo naquela época, para que ele possa ter as benesses do governo ou não. Pelo menos 3 anos para conquistar isso. Ele conquista então com 15 anos de idade no mínimo, o que eu vou falar agora, que era o direito de poder pedir esmola naquele lugar. O judeu sempre foi um povo muito místico, e sendo um povo muito místico, eles tinham dificuldade em lidar com pessoas que nasciam com anomalias físicas. Eles tinham dificuldade em lidar com pessoas que tinham doenças incuráveis. Vocês devem se lembrar de um certo cego que levaram para Jesus. Não era apenas um cego que não via, era um cego que tinha defeito no seu rosto. Chamou tanta atenção dos discípulos que eles foram em Jesus e questionaram ele: mestre, quem pecou para ele nascer assim? Foi ele ou foram os pais dele? Veja o misticismo dos judeus. Tudo isso porque eles leram e viveram o texto da lei, lá no livro de Deuteronômio, que está escrito que Deus visita o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. E ainda bem que perguntaram para Jesus, porque Jesus vai desmistificar. Ele olha para eles e diz assim: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Isso aconteceu na vida dele, para que o nome de Deus fosse glorificado. Glória a Deus! Aleluia! Somente em Jesus nós descobrimos isso, que nem tudo é maldição, que nem tudo é Deus pesando a mão, que nem tudo é Deus chutando o balde. Tem coisas que acontecem na nossa vida porque há um propósito muito maior, e às vezes o propósito é glorificar o nome de Deus. Amém até aqui? Então naquela época dos judeus, imagine que as cidades eram cidadelas, todas elas eram cercadas com muralhas que fechavam em um portão. Jerusalém era assim, você deve se lembrar da cidade de Jericó. A maioria das grandes cidades eram assim. Por que eram fechadas? Eram fechadas para que os bandidos não saqueassem as cidades. O portão da cidade abria às 6 da manhã e às 6 da tarde era fechado. Havia um lugar próximo às grandes cidades chamado de Vale dos Rejeitados. Seria a periferia, mas a periferia feia, que ninguém queria ver. Então colocavam muralhas, e essas pessoas que moravam nessa periferia, no Vale dos Rejeitados, eram exatamente as pessoas que a sociedade não queria por perto: cegos, aleijados, leprosos, mulheres com fluxo de sangue interminável. Então todas essas pessoas eram olhadas pela sociedade judaica como pessoas imundas, e por isso ficaram fora da cidade. Mas algumas dessas pessoas, talvez por influência da família, talvez por causa de algum tipo de programa de governo, recebiam do governo um alvará, uma autorização para esmolar dentro das cidades. Olha que interessante isso, pastor. Como é que o senhor descobriu isso? Estudando bastante. Tem um outro cego na Bíblia que é o cego mais famoso. Vamos ver se o povo lê a Bíblia aqui, pastor. Qual o nome do cego mais famoso da Bíblia? Jericó. Esse aí, não, é o cego de Jericó, ele tem nome. Jericó não é o nome dele, é cego Bartimeu. Bartimeu é o cego mais famoso da Bíblia. Então, a Bíblia Sagrada vai dizer que Bartimeu está sentado no meio fio de uma rua. Ali era o lugar, era o ponto que o governo deixou ele pedir esmola. Ele não podia pedir esmola em outro lugar, tinha que ser ali. Podia ser próximo a uma praça.
Jesus está chegando nessa praça e começa um culto. A multidão vai afluindo, começa-se um barulho e o cego se incomoda e pergunta às pessoas: o que está acontecendo aqui? E alguém diz: Yeshua está fazendo um culto ali. Aleluia. E a notícia vai chegando, a boca miúda. Yeshua é aquele que levantou o paralítico, é aquele que perdoou o pecado, é aquele que libertou o endemoniado, Glória a Deus. é aquele que endireitou a coluna daquela velha que mora na esquina. Aquilo vai entrando no coração de Bartimeu, e Bartimeu sentado ali, porque tem medo de sair dali, porque ele não pode servir em outro lugar, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritou tão alto que incomodou o culto. Os organizadores do evento foram lá: o moço, para de gritar, você está atrapalhando o culto. Aí que ele gritou mais alto. Aleluia. Ele gritou tão alto que ele atingiu o objetivo. Jesus parou de pregar e perguntou: o que está acontecendo ali? E alguém disse: tem um cego que não para de gritar o seu nome. E Jesus disse: traz o cego até mim. Quando vai dizer: não pode parar de gritar, porque Jesus te ouviu. E ele disse assim: ó, eis que estou aqui e te chamo. Vamos lá, Bartimeu. Bartimeu levantou, e ao invés de sair correndo, porque é o que eu faria, ao invés de ir rápido, Bartimeu ficou em pé e fez uma coisa que passa às vezes despercebido por todos aqueles que leem o texto. A Bíblia diz que ele pegou uma capa que estava no ombro dele e fez o que com ela? Soltou. Jogou aonde? Jogou fora. A Bíblia diz: e Bartimeu tomou a capa que estava nos seus ombros e jogou fora. Quem já leu isso com atenção deve ter perguntado: por que ele fez isso? Será que ele ficou tão calor ali que a presença de Jesus esquentou tanto que ele jogou fora a blusa de frio? Não, ele é um pedido de esmola. Pedido de esmola precisa de roupa. O que é que ele jogou fora? O que é aquela capa? Aquela capa era exatamente o alvará que permitia ele pedir esmola na rua. Sem aquele alvará ele não podia mais pedir esmola. Agora veja o cego que enxerga mais do que as pessoas que não eram cegas. Quando ele ouviu falar: Jesus está aqui, te chamo, ele ficou em pé, pegou a capa e jogou fora. Explica, pastor, explica. Ele pegou o Bolsa Família e jogou fora. Eita Deus! Ó Ele glória! pegou todos os benefícios do governo e disse: não preciso mais de esmola. Quem está me chamando é maior do que o prefeito, é maior do que o governador, é maior do que o presidente, é maior do que o imperador. Coisa linda, Jesus! Ele enxergou, sendo cego, ele enxergou em Jesus aquilo que nem as outras pessoas que tinham habilidade haviam enxergado. Viram que interessante? Voltemos para o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Aquele moço que está sentado ali, sentou ali com 15 anos de idade no mínimo. A Bíblia diz que ele tem mais de 40 anos. Já são 25 anos ou mais pedindo esmola naquele mesmo lugar, ano após ano, todos os dias de culto. Por isso que a Bíblia Sagrada vai dizer no final do capítulo 3 que aquele aleijado era conhecido em toda a cidade. Por isso as pessoas se maravilharam. E por isso, após a pregação de Pedro, quase 5.000 almas se convertem. Tudo pelo testemunho daquele cego, ou daquele paralítico, porque ele era extremamente famoso. Isso é famoso porque está sentado naquela mesma porta há 25 anos no mínimo. Aleluia. Quem absorveu a história até aqui? Diga: Glória eu a entendi Deus. isso. Eu entendi. Roberto, mude a música. Vem comigo. Pedro e João estão entrando no templo. Não é a primeira vez que eles entram. Pedro e João cresceram juntos num bairro pobre, se tornaram sócios de uma embarcação e foi pescando que eles conheceram Nazareno. Então todos os anos, ano após ano, eles entravam naquele templo naquela mesma data. Era uma data festiva. Israel tem as festas religiosas. Passaram primeiro pela Páscoa, depois pela festa do Tabernáculo e agora passaram pela festa do Pentecoste. E então, terminadas essas festas, eles iam para a igreja e faziam um culto de ação de graças. Então, ano após ano, aquela igreja ficava entupida de pessoas para agradecerem a Deus por um ano de prosperidade ou pedir perdão a Deus por terem cometido algum pecado e terem tido um ano de tanta miséria. Então, Pedro e João entravam naquele templo há muitos e muitos anos. Eles conheciam aquele cego. E se eu conheço crente, eles entravam por aquela mesma porta todo ano. Pergunte por quê? Por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Por quê? Primeiro, porque eu sou inteligente, né? Segundo, porque eu conheço o crente. O crente entra na igreja a primeira vez visitando, aí ele se converte. Depois de um mês, ele mira um banco e fala: é aqui que eu vou sentar. Aí acabou. Ele chega no atrasado e diz assim: esse lugar é meu. Mas não tem o nome dele no banco. Mas ele acostumou tanto a entrar ali que ele se sente dono daquele lugar. Pedro e João entravam por aquela mesma porta porque o banco deles era ali pertinho.
Então imagina eles entrando no templo como entraram o ano passado, entraram o ano retrasado, entraram outros anos, há mais de 10, talvez 15, 20 anos, entrando 20 anos, vendo aquele mesmo paralítico abandonar quando não tem. O homem que está sentado na porta viu Pedro e João, os reconheceu também. E ele não tem muita expectativa, mas ele estende a mão e diz: me dá uma esmola. Ouça, ele era paralítico, ele não era cego. Ele era o quê? Paralítico. Ele não era cego. Já vou te explicar porque eu estou dizendo isso. Porque um paralítico, ele pede esmola olhando a pessoa, e geralmente faz até uma cara de dó, para ver se a pessoa aumenta a esmola. É da natureza do ser humano quando ele tem necessidade. Então o paralítico olha para Pedro e João, estende a mão e diz: me dá uma esmola. A resposta de Pedro é engraçada, porque Pedro, a Bíblia diz assim: Pedro olhou para o paralítico e disse: olha para nós. Sim ou não? Ele disse o quê? Olha para nós. Mas ele já está olhando. Ele estendeu a mão e pediu esmola, me dá uma esmola. E Pedro diz: olha para nós. Mas ele já está olhando. Isso aqui mexeu comigo profundamente. Eu disse: Jesus, tem algum mistério aqui. Jesus disse: tem, cava que você vai encontrar. Tem um diamante bruto aí nessa mina. E eu entendi então que Pedro não estava chamando a atenção do paralítico. Ele usou o paralítico para chamar a atenção da multidão que já estava dentro da igreja, e da outra multidão que estava afluindo para a igreja. As pessoas que estavam atrás deles, as pessoas que estavam entrando pelas outras 11 portas, as pessoas que já estavam dentro daquela igreja. E eu falei: Jesus, por que Pedro fez isso? Porque o Pedro que eu conheço, ele é medroso. Tente lembrar do Pedro dos evangelhos. Ele negou Jesus diante de uma vendedora de púrpura. A mulher só foi falar: você fala igual ele. Eu nunca vi esse homem. Mas você estava? Não estava com ele. Pedro morria de medo de pessoas, morria de medo das pessoas saberem que ele andava com Cristo, medo de ser apedrejado, medo de ser preso, medo de morrer. Agora esse Pedro dá um grito: olha para nós. E todo mundo olhou. Interessante é que quem escreveu o Atos dos Apóstolos não estava lá para saber. Foi o médico Lucas. Lucas, depois que caminhou lá do apóstolo São Paulo, escreveu as histórias dele. Quando ele foi transformar o livro num livro de contos, ele precisou perguntar para as pessoas como foi o início de tudo. E as pessoas contaram para ele que Pedro e João fizeram esse milagre. E as pessoas fizeram das tripas coração para desenhar em detalhes, e disseram: olha, Pedro gritou, todos nós escutamos, somos testemunhas. Ele gritou o quê? Ele disse: olha para nós. Quando Pedro tem a mente de todo mundo cativa, até João olhou para Pedro, porque Pedro não combinou com João. Eu imagino que João era daqueles crentes que, mesmo tendo dinheiro, não quer ofertar, né? Eles iam entrar de uma vez, mas como Pedro olhou para o paralítico e disse: olhe para nós, João já foi mexendo no bolso para pegar uma oferta para não passar vergonha. E aí Pedro muda a fala. Primeiro ele diz: olhe para nós, no plural. Agora olha o que ele fala depois: eu não tenho. Ele não diz nós não temos, mas primeiro ele diz: olhe para nós. Era para ele terminar a história dizendo assim: nós não temos prata, nós não temos ouro. Mas ele olhou para João e viu João mexendo no bolso. Então ele tirou João da história. Você entende o que eu estou dizendo? Não foi algo combinado. Eles não saíram de casa e disseram: hoje nós vamos levantar um paralítico, hoje nós vamos começar um trabalho. Não, foi algo espontâneo. O Espírito de Deus se moveu sobre a vida de Pedro. Pedro estava ali à disposição do Espírito Santo. Quem deveria fazer o milagre era João, porque João é o amigo íntimo de Jesus. João é o cara que deita no peito de Jesus. Pedro é o Pedro dos evangelhos, que daqui a pouco nós vamos dar risada e vamos chorar com ele aqui. Esse Pedro aqui de Atos dos Apóstolos faz algo extraordinário. Ele chama a atenção da multidão. Ele diz: olhe para nós. Todo mundo olha para ele. João vai mexer no bolso. Ele deve ter dito assim: ele tem, mas eu não tenho. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho. Eu imagino que até João olhou para ele e disse assim: o que ele tem? Eles não combinaram. Nem João sabia que aquele Pedro havia sido transformado. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. João está olhando para ver se Pedro vai tirar alguma coisa do bolso, da roupa, e Pedro não toca na roupa.
ele ergue a mão e diz: em nome, Meu Deus. de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Imagina João tomando um susto, a multidão olhando para o paralítico agora, e dizendo: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o paralítico? Não. Aqui a história piora. O paralítico não levantou. A Bíblia diz: e Pedro, tomando o paralítico pela mão, o colocou em pé. Meu Deus. Deus, Jesus. Me mostra outro paralítico na Bíblia que Jesus tenha pegado na mão dele para colocar ele de pé. Deus, Jesus. Nenhum. Jesus falou: levanta, toma tua cama e anda. O cara levantou, tomou a cama e foi embora. Pedro falou para o paralítico: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O paralítico não levantou. Ou seja, tudo que Pedro aprendeu no seminário de 3 anos e meio com Jesus não serviu para nada. Porque Jesus ensinou: em meu nome, Meu Deus. em meu nome farão milagres, em meu nome, em meu nome. Pedro chegou usando o que ele aprendeu: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o paralítico não levantou. Se ajeita na cadeira aí. Se fosse você ali, o que você faria? Imagine a primeira oportunidade que você tem de mostrar tudo que você aprendeu no curso de teologia. Você está na frente da igreja, a primeira vez que te deixam pregar, e você tem a noite toda para pregar, o sermão principal. Você vai cantar o melhor louvor. Você tem ali a sua oportunidade e de repente dá um branco. Já aconteceu comigo. Eu me lembro que a primeira vez que eu subi num culto, me disseram que eu ia pregar numa manhã de consagração. Eu passei a noite inteira lendo, ensaiando. Eu preguei para mim, eu preguei para as paredes nunca se converteram, mas eu preguei para elas. Quando chegou na hora que eu subi ao púlpito, eu li o texto, botei o dedo aqui no meio da Bíblia, do lugar onde eu estava até chegar na escadaria do púlpito, eu tremi tanto que o dedo saiu do meio da Bíblia. Eu não sabia mais o que eu ia ler. Eu abri a Bíblia assim do nada, falei: seja o que Deus quiser. Eu tinha me preparado para falar 1 hora, eu falei 2 minutos e 30 segundos no máximo, e acabou tudo. Eu não sabia nem o que fazer. Eu desci do púlpito, desci envergonhado, falei: nunca mais eu subo no púlpito. Aí o pastor, não sei se ficou com dó de mim, ele disse: Deus ainda vai usar muito esse rapaz, né? Mas aquilo pelo menos funcionou, me deu um gás a mais. Mas imagine, é a sua primeira oportunidade. Pior, é uma oportunidade de um culto de milagres. Aí você chama um paralítico à frente, lá vem ele na cadeira de roda, e você diz: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta. E ele não levanta. Você vai começar a procurar defeito. O que é que eu fiz de errado? Quais pecados eu cometi? O que foi que eu deixei de fazer? Eu não consagrei direito. Meu Deus. Vamos ver o que Pedro pensa. Eu neguei Jesus 3 vezes na noite que ele foi traído. Eu imagino o diabo acusando Pedro e fazendo Pedro lembrar que Jesus não tinha dito assim: o diabo fica pedindo a sua alma para se andar com ela. Meu Deus. É forte. Eu imagino o próprio diabo botando o dedo na cara de Pedro e dizendo: você já foi meu cavalo. Sabia que Pedro andou endemoniado? Um dia Jesus está falando: é chegada a minha hora. Pedro diz: tem pena de ti mesmo. Jesus diz assim para ele: para trás de mim. Satanás. Não é Pedro? Jesus falou: para trás de mim quem? E quem é Satanás? O anjo caído? A estrela da manhã que se apagou? O arqui-inimigo de Deus? Aquele que derrubou 1/3 dos anjos do céu? Ele estava dentro de Pedro. Então Pedro deve ter trazido à sua memória toda a derrota que ele tinha. Era para Pedro ter corrido dali. Era para Pedro ter ido embora dali e dizer: eu não presto para isso. Mas não é isso que Pedro faz. E isso me deixa apavorado. Pedro olha para um homem sentado na porta do templo há mais de 25 anos. As pernas do homem são tortas, magricelas, a carne é morta, os nervos não funcionam, os ossos podem ser tortos. Daqui para cima era um homem comum, daqui para baixo era tudo morto. Você já viu pessoas assim? Pedro agarra esse homem pela mão, um homem de pelo menos 65 quilos. A Bíblia diz: e Pedro pôs o homem em pé. Quando Pedro tocou nesse homem, algo aconteceu nesse homem. Glória a Deus. O toque de Pedro liberou sobre esse homem uma descarga de energia, de autoridade, de unção. Chame do que você quiser. Eu sei que quando Pedro tocou nele, que estava em Pedro entrou nesse homem. Coisa linda, Jesus. Você não entendeu, vou falar de novo. Glória a Deus. Quando Pedro tocou
esse homem, o que estava em Pedro naquela hora, aquela autoridade, aquela glória, aquela unção, foi colocado como um choque. Entrou dentro daquele paralítico, em questão de segundos, foi para a perna dele. A perna dele recebeu um choque tão grande que os ossos voltaram ao normal, a carne inchou, os nervos se destravaram, o sangue começou a fluir, e Pedro colocou ele em pé. E quando o paralítico viu que estava em pé, nem ele acreditava. A Bíblia diz que ele começou a saltar. Verdade. Ele não correu para a casa dele e falou: eu estou curado. A Bíblia diz que o paralítico entrou no templo, saltando, gritando e louvando a Deus. E aqui vai um conselho para aqueles que são pentecostais e andam meio envergonhados do culto pentecostal, porque transformaram nossos cultos pentecostais em cortes de internet. E as pessoas agora debocham das nossas coreografias pentecostais. As pessoas debocham quando vê alguém chacoalhando, fazendo guarda de trânsito. Parece que receberam a unção do Bruce Lee. Hoje saíam correndo, outros choravam, ficavam tremendo. Os crentes já não fazem mais isso, estão percebendo? Sabe por quê? Estão com vergonha de serem o que são. É Eu estou aqui para te dizer em nome de Jesus: não esqueça as suas origens. E pentecostal, não perca a sua identidade. Mas mais nem menos, eu estou numa igreja pentecostal, então me dá licença. Não, pastor, mas essa aqui é uma igreja de parede preta. Essa aqui é uma igreja de parede preta, mas é cheia do Espírito Santo. Aqui a gente não olha para a cor da parede. Por quê, pastor? Porque tem uma cor muito maior do que essa. Você não enxerga, mas o diabo enxerga. É a cor vermelha. É o sangue de Jesus Cristo que nos salvou. Ah, pastor, mas a gente está gritando, isso aí é fanatismo. Óbvio, quem quer falar de fanatismo brasileiro. Deus viu o que você fez quando o Brasil perdeu. Meu Deus! Quando aquele jogador perdeu aquele pênalti, você esqueceu que era crente, soltou um palavrão. Detalhe, alguns aqui estavam pintados, tudo de verde e amarelo, uns com gorro na cabeça, vuvuzela na mão. Tudo por causa de 22 homens com a perna rapada, correndo atrás de uma bola desse tamanho. Muitos acabaram com a vida do juiz. Detalhe, mas quando o Brasil fez um gol, eu sei que está meio desanimado, mas alguns com muita esperança, abraçou quem estava do lado, deu um beijo, errou, beijou a boca do amigo. Aí esses brasileiros vêm falar que nós pentecostais somos fanáticos. É desse jeito! O nosso time nunca perdeu o jogo. E é sempre de goleada. O diabo não suporta. Porque aqui é vitória. Ah, pastor, nem mais nem menos. Não, pastor, antigamente eu gritava porque eu era mais menino, agora eu sou uma pessoa estudada. Ah, filho do Todo-Poderoso. Eita Deus! Preconceituoso, miserável. Meu Deus! Você está tentando falar para mim, então, que você não é mais fervoroso que você estudou? Ah, entendi. Agora você só fala how are you? Ah, entendi. Você chega aqui agora, cruza a perna, põe a mãozinha no queixo e fica o culto inteiro filosofando. To be or not to be, that's a question. Pois, amigo! Não, pastor, eu não dou mais grito porque eu não sou mais um crente bonito, eu amadureci. Não amadureceu nada, coisa ruim. Em algum momento da sua vida você se esfriou. É E Jesus! você só pode ter se esfriado por dois motivos. Ou você se escandalizou, ou você pecou. Meu Deus! Porque quando pecamos, aí entristecemos o Espírito Santo. Aí a alegria vai embora. É Quando Deus! nos escandalizamos, ficamos machucados, magoados, frustrados, também não damos glória a Deus, entramos no culto como criança mimada. Braço cruzado, beijo, Deus, se Deus vai falar comigo, eu vou embora daqui. Só esses dois motivos. Não, pastor, não é isso, pastor. Deixa eu te explicar. Eu só dou glória a Deus quando eu sinto. Bom, coisa Meu Deus! Deixa eu te explicar uma coisa. Eu não dou glória a Deus quando eu sinto. Eu não preciso sentir nada para dar glória a Deus. Eu só preciso saber. Glória a Deus! Vou falar de novo. Eu não preciso sentir para dar glória a Deus. Eu só preciso saber. Pergunte o quê? Que Ele está na casa. Que o meu nome está escrito no livro da vida. E que se a trombeta do arrebatamento tocar hoje à noite, e dessa multidão só dois subir, um sou eu, quem é o outro? Deixa eu ver. Tá vendo? Você achou que você estava numa igreja só de elite? A elite aqui é cheia do Espírito Santo.
Só tem que ter alguém para cutucar. É isso aí, varão. Vamos pra frente. Olha só, esse paralítico entrou no templo saltando, gritando. Ele inaugurou o culto pentecostal com um pulo. No primeiro culto só teve línguas e visão de fogo na cabeça. No segundo culto tem gente pulando no culto. Está aqui. Não sou eu que falo, é a Bíblia que fala. Agora, não é esse o ponto central da mensagem. O ponto central da mensagem é a pergunta que eu vou fazer agora. Quem é esse Pedro que levanta um paralítico pela mão? Pastor, é o Pedro da Bíblia. Pois é, vamos lembrar do Pedro da Bíblia? O Pedro lá dos Evangelhos, quer voltar comigo? Vamos lá. O Pedro dos Evangelhos. Toda a memória que eu tenho dele, ele fazendo aquilo que não dá certo. Ele afunda nas águas. Ele acaba com o culto do lava-pés. Ele arranca uma espada do nada e arranca a orelha de um soldado. Ele nega Jesus. E eu me lembro quando a gente era seminarista, no início, quando eu estudava muito, não é que um dos seminaristas nossos arrumou um problema com Pedro? Eu me lembro num culto lá de hermenêutica, levantou o Abraão. Abraão era uma prova, Jesus usava ele, mas quando o diabo pegava, Abraão levantou e falou: pastor, o professor nosso, né, era pastor, disse: eu descobri porque foi que Pedro negou Jesus. E o pastor disse: todos nós sabemos, o medo, o fracasso. Não, tem outra coisa que ninguém fala. Todo mundo parou para ver. O que foi, Abraão? Por que Pedro negou Jesus? Porque Jesus curou a sogra dele. Foi boa, hein? Aí foi boa. E Pedro se vingou. O Abraão era uma prova. E se Abraão um dia, ele arrumou um negócio com o texto da Bíblia, Abraão amava Abraão. Ele era aquele aluno que todo mundo gostava dele. Ele foi pregado sobre Jesus curando o filho da viúva de Naim. Quem lembra? Aí ele falou assim: Jesus, quando viu aquela multidão com aquele caixão, parou na frente do caixão. Jesus tirou o seu instrumento e começou a tocar. E pelo som do seu instrumento, o paralítico, o morto, ressuscitou. A gente falou: mas que instrumento, Abraão? Está aqui, ó, Jesus tocou o esquife. A gente falou: Abraão, o esquife. Ele viu e falou: se não me fala a memória, o esquife tinha o som de um berimbau. O esquife era o caixão, mas o Abraão era louco. Mas deixa o Abraão para lá. O Abraão falou para ele, fez até o Pedro da Bíblia contar piada nessa história da cura da sogra. Toda a memória que eu tenho de Pedro é um Pedro fracassado, é um Pedro que erra. Olha Jesus não chamou Pedro num canto e falou assim: Pedro, o diabo está pedindo a sua alma para se andar. Se Jesus tivesse chamado Pedro num canto, não estava escrito na Bíblia. Você acha que Pedro ia dizer assim: Jesus falou que o diabo quer me arrastar? Ninguém conta a derrota. Quando Jesus falou para ele: para trás de mim, Satanás, Jesus falou perto de todo mundo. Pedro é o único discípulo que Jesus diz a ele: está endemoniado. É o único discípulo que Jesus disse: o diabo não está pedindo Judas, o diabo não está pedindo João, nem André, nem Filipe, o diabo não está pedindo Tomé, está pedindo Pedro, porque Pedro era um problema. Meu Deus! Toda a memória que tem na Bíblia, nos Evangelhos, é um Pedro fracassado. Então eu faço a pergunta de novo: que Pedro é esse, de Atos dos Apóstolos, que levanta um paralítico? Se fosse só isso, eu ficava quieto. Quer acelerar um pouquinho Atos dos Apóstolos? E as pessoas pegavam os doentes e colocavam na beira da estrada, para que a sombra de Pedro chega a me arrepiar o corpo. Alguém me diga que homem é esse de Atos dos Apóstolos, porque eu só conheço um dos Evangelhos. Vamos cavar um pouquinho os Evangelhos? Beto, muda a música para mim. Pedro afunda nas águas. Uma das histórias mais lindas da Bíblia. Veja só, Pedro afundou nas águas e os fofoqueiros estavam tudo no barco. Pastor, como é que o senhor sabe que crente é fofoqueiro por natureza? É a natureza do crente. Pedro está afundando, está tempestade, a onda batendo no barco, o barco quase indo a pique, Jesus está lá no meio. Eu não sei quantos passos Pedro deu, eu sei que Pedro andou. De repente Pedro afunda e Jesus diz: homem de pouca fé. Escreveram a história. Os fofoqueiros ficaram assim. Está falando aqui, ele chamou Pedro de homem de pouca fé. Escreve aí, escreve aí. Jesus sobe no barco com Pedro e o povo dizendo: Senhor, perdoa Pedro. Então olha só, quando contarem essa história vão dizer que Pedro afundou. E pior, ele é um homem de pouca fé. Eu fico imaginando se Pedro teve coragem de pular no meio da madrugada, no meio do mar, sem
certeza de que lá de baixo tivesse um apoio. Quanta fé tinha aqueles que ficaram dentro do barco? Verdade. Meu Deus. Vamos lá. Se Pedro tem pouca fé, quanta fé tinha aqueles que ficaram dentro do barco? Por isso que eu sempre digo, em igreja, um sujo não pode falar de um mal lavado. Qual é o segredo da minha longevidade como crente? Eu prego há quase 40 anos. Qual é a minha longevidade? Qual é o segredo? Eu cuido da minha vida. Pegou aí? Cuida da sua vida que já está de bom tamanho. Para de olhar o tamanho da saia do irmão, o cabelo do outro, a cor da parede. Cuida da sua vida que já está fazendo uma coisa muito boa. O bom crente cuida da vida dos outros. Aí Pedro está lá se enxugando e todo mundo dando desculpa, Senhor, desculpa Pedro, né? Senhor, a gente até queria ir, mas a gente sabia que a gente ia afundar. Aquela falsa modéstia. Eu imagino Pedro pedindo a palavra. Pois não, Pedro. Senhor, só me desculpa porque eu afundei. Sim, Pedro. Toda vez que alguém contar essa história, vamos falar que eu afundei, né, Senhor? Agora volta, porque os fofoqueiros já estão sabendo, Pedro. Então, Senhor, mas toda vez que alguém falar que eu afundei, antes vai ter que falar que eu andei. Meu Deus! Glória a Mas todo mundo falou, mas afundou, Pedro. Mas eu andei. Deus! É! Mas afundou, mas eu. Desse jeito, Jesus. Com Pedro eu aprendo uma coisa linda. Pergunte o quê? É melhor ir, bater com a cara no muro e voltar do que nunca ir. É melhor se arrepender de uma coisa que você fez. Depois você paga um preço por aquilo, chora as pitanas, toma um Rivotril, vai no psicólogo, 1, 2 anos, daqui a pouco você está curado. Você deixa aquilo passar, porque você pelo menos tentou, do que passar a vida inteira dizendo, e se? É, Jesus. Vou contar uma história, se alguém rir, toma um cascudo na cabeça. Roberto, muda a música. Eu estou lá na minha cidade, num banco, quase não vou no banco. Estava na fila do banco. De repente bateram no meu ombro aqui. Eu olhei, uma senhora desse tamanhozinho assim. Falei, boa tarde, senhora. Ela, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. E voltei. Ela bateu do outro lado. Falei, pois não, senhora. Ela, você não está me reconhecendo? Eu falei, não. Ela falou, vou te ajudar. Ela fez assim com a cabeça. Jogou o cabelo de um lado. E agora eu disse, Ela falou, do outro lado. Eu falei, senhora, eu estou com um passeio de 50. Se a senhora não me ajudar, eu não vou saber nunca. Quem é a senhora? Ela falou assim, abaixa aqui. Eu fui perdendo. Pois não, ela disse, sou eu. Eu falei, eu quem, senhora? Eu falei, eu quem? A sua primeira namorada. Ser humano é uma prova. Não foi por vontade, mas foi instinto. Quando ela falou isso, eu dei 2 passos para trás para enxergar a criatura direito. E quando eu olhei para ela aqui dentro, eu louvei a Deus. Foi Deus de livramento. Eita Deus que faz milagre. Aleluia. É sério, a criatura estava de um jeito que eu não sabia distinguir se ela estava de frente ou de costa. O tempo não foi bom com ela. Ela olhou assim para mim, toda sorridente, assim, lembrou agora? Eu disse, lembrei. Foi então, o tempo passa, né? Eu disse, como? O tempo fez bem para você, né? Eu fiquei quieto, porque o crente não pode ser sincero toda hora, né? Aí eu falei, pois é, Deus foi bom. Ela disse, então, um dia desse lá em casa, minha filha gritou, mãe, vem ver na televisão, aquele que quer ser meu pai não é. Eu falei, como assim? Eu contei para as minhas filhas, esse homem famoso, era para eu ter casado com ele. Aí minhas filhas, por que só não casou, mãe? Eu já não estava aqui nesse negócio, o homem agora é bonito, é importante, é rico. Ela falou assim, pois é, filha, eu nem lembro porque que eu larguei dele, fui eu que larguei, viu? Aí ela olhou para mim e disse, você lembra que eu larguei de você? Eu disse, como esquecer? Quem bate, esquece. Quem apanha, não. Ela tinha que ter parado ali, mas ela insistiu. Por que foi mesmo que eu larguei de você? Eu falei, você tem certeza que você quer ouvir? Ela falou, quero. A vingança, aquele prato que se come frio. Se o Roberto estivesse lá, eu falava para ele, faz um fundo musical, Roberto. Aí eu falei para ela, você queria porque queria conhecer a minha casa. Você insistiu, queria conhecer onde eu morava. E quando você teve que entrar naquele corredor e chegar na minha casa, rebocada com barro, o chão vermelhão todo destruído,
2 cômodos, que eu dividia com mais 11 pessoas. Nós éramos em 12 pessoas dentro de 2 cômodos. Quando você viu o banheiro do lado de fora, uma fossa, quem não entende isso, pergunta pro vovô que ele vai te falar, ou dá um Google aí, tá? Quando você viu as mochilas de todo mundo trabalhar na lavoura, porque eu fui cortador de cana-de-açúcar, e com um facão sarão lá dentro ainda, você deu 2 passos para trás, eu vou ali e já volto. Nunca mais te vi. Nem na minha casa você recebeu mais a minha visita. Na escola você desviava de mim. Ela baixou a cabeça, eu senti que eu golpeei, o golpe foi violento. Ela falou assim, desculpa. Eu falei, não, já está tudo bem, o tempo passou. Ela disse, também, eu não sabia que você ia se tornar essa pessoa aí. Se eu tivesse bola de cristal, eu tinha investido. Aí eu contei para ela uma história. Eu falei assim, olha, no Oriente Médio, conta uma história que um dia o fogo, a água e a oportunidade se encontraram numa bifurcação de avenidas. E eles começaram a andar muito rápido. A água curiosa perguntou ao fogo, onde você mora? E o fogo disse, eu moro no atrito. Esfregue 2 madeiras, bata 2 pedras e lá estou eu. E você, água, onde você mora? Eu moro no subsolo do chão. Cabe e você me encontrará nos lençóis freáticos no fundo da terra. E eles viram que a oportunidade não parava, estava andando muito rápido. Fogo e água aceleraram o passo. E os 2 curiosos perguntaram oportunidade. Oportunidade, eu moro no atrito, ela mora no subsolo. E você mora onde? A oportunidade respondeu, eu estou passando. Meu Deus! Deixa a palavra cair aí dentro. A oportunidade, ela não tem endereço fixo. Então não deixe que o medo, não deixe que o pavor, não deixe que a situação social, a cor da sua pele, não deixe o local onde você mora falaram que você vai ser no amanhã. Não se esconda atrás de traumas. Não jogue a culpa nos outros. Pare de olhar para aquilo que fizeram com você, porque quem fez aquilo com você está vivendo e você não está. Você fica carregando um fardo pesado demais nos ombros, e é isso que tem te feito andar de cabeça baixa. Com o passado, só tem 2 coisas para fazer com ele. Ou você transforma ele num chapéu sombreiro mexicano, lembra desse chapéu sombreiro? Aqueles pesadões que os mexicanos usam para a hora da siesta. Todos os dias no México, na hora do almoço, 15 minutos, o país para, todo mundo senta, deixa aquele chapéu cair aqui, ele faz sombra e esconde. Ou você transforma o seu passado num chapéu desse, ou você transforma ele num tapete, e o tapete numa catapulta. Ou você deixa ele pesar sobre você, você vai andar o resto da vida olhando para baixo, ou você vai pegar impulso dele e vai voar. Ou você transforma a pressão em poder, ou essa pressão vai te destruir. Nem sempre vence o mais forte, mas sempre vence o mais corajoso. Pedro tinha 1 milhão de defeitos, mas ele tinha uma qualidade, era essa qualidade que dava a Jesus a paciência de aguentá-lo. Quer perguntar qual? Pedro era atrevido. Deus ama gente atrevida, porque toda pessoa atrevida é maluca, e Deus ama gente doida. Por quê, pastor? Porque só um doido entende outro doido. A Bíblia diz que a sabedoria de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, e a loucura de Deus é mais louca do que as loucuras dos homens. Deus fala uma coisa, as pessoas normais ficam pensando, será? Não acredito. E se não for? Deus fala com o doido, vai conversar com a pedra, ele vai na hora. Estou falando da Bíblia, está lembrando da Bíblia, né? Não foi isso que Miriam e Arão falou? Porque o Senhor escolheu a Moisés e não a gente? Eu sou mais sábio, eu sou mais inteligente. Meu irmão é um homem de língua petrada. O Senhor disse, amanhã isso vê Moisés. Fica atento nele. Moisés, Senhor, o povo está com sede. Deus, Moisés, está vendo aquela pedra? Sim, Senhor, vai falar com ela. Imagina o culto terminar. Daqui a pouco você pega amanhã o pastor batendo papo com um poste ali. Você vai falar o quê? Interna. Não é? Por quê? Porque é uma loucura. Deus é uma gente louca. Porque o louco é atrevido. Pedro é o que mais erra por um único motivo. É o que mais tenta acertar. Aquele que mais tenta acertar é o que mais erra. Por isso que Pedro vence na vida. Deus tem dificuldade em lidar com pessoas tímidas. Por isso em Apocalipse diz que até os tímidos ficarão de fora. Deus é uma gente doida de pedra.
Deus ama gente expansiva, colérica, sanguínea. Eu sou colérico, depressivo. Olha que inferno. Quem me mapeou? Minha esposa, que é psicóloga, o pastor é psicólogo. Minha esposa disse: você é colérico, depressivo. Eu disse: é bom ou é mal? Eu disse: depende. Você vai de 0 a 100 em 5 segundos, né? Você é intenso demais, e quando também fica triste, é triste demais. É a vida. Deus ama pessoas assim. Deus ama gente que oscila. Deus tem dificuldade de lidar com gente certinha demais. Lembro do meu pai morrendo. Eu entrei dentro do hospital a última vez que eu vi. Ele estava em coma e do lado dele tinha um aparelho, acho que chama eletrocardiograma. Alguém já viu? Uma televisãozinha que fica lá uns negocinhos assim, sobe umas montanhas, desce para baixo da linha, fica aquilo, e ele voltando, ia mais para baixo do que para cima. Eu falei: doutor, aquilo ali que estava falando do meu pai, disse: não, aquilo está mostrando o batimento cardíaco dele. Eu falei: mas doutor, hora vai para cima, hora vai para baixo. Isso tem nome? Ele disse: tem, chama-se vida. Eu disse: como assim, doutor? Isso é vida. Enquanto está indo para cima e está indo bem para baixo, ou muito para cima, isso significa que ele está vivo. Pô, vai chegar uma hora que aquela linha vai ficar retinha, perfeita. Quando ela ficar perfeita, ele morreu. Aprenda isso. A vida é feita para você ser testado. A vida é só um teste. E não é fácil viver. Não é fácil viver. Por isso muita gente salta da vida para a morte. Muita gente deixa de viver, pega um saco, põe nas costas e vai embora. E eu sei que você muitas vezes pensou nisso. Será que só eu que já pensei um dia na vida em chutar o pau da barraca? Eu falei: eu vou sumir. Todo mundo pensa nisso. Pois é, algumas pessoas não conseguem voltar. Elas vão embora mesmo. Deus ama gente que tem coragem. Glória a Deus. Gente que não tem tudo que quer, mas sempre olha e diz assim: eu não tenho tudo que eu quero, mas Deus tem me dado tudo que eu preciso. Amanhã é outro dia. Deus ama gente que ao cair se levanta, que não fica lambendo as feridas, que não fica jogando a culpa no governo, na culpa em todo mundo. Não. Deus quer pessoas de coragem. E talvez tenha sido por isso que Jesus tinha tido tanta paciência com Pedro. Pedro consegue acabar com o culto, pastor. Quem lembra do culto do lava-pés? Jesus colocou 12 cadeiras e colocou 12 homens sentados nela. 12 homens. A palavra homem vem de humus. Humus é terra misturada com esterco. Preciso falar o que é esterco? Não, né? Que bom. Se tiver dúvida, pergunta para o Google. O que é um ser humano? Nada mais do que isso. Homem. Humus misturado com esterco. Ser, entidade invisível. Somos uma entidade invisível que habita um corpo podre. Somos um espírito que habita dentro do corpo. É isso que nós somos. Aí vem ele, Deus, coloca 12 cadeiras e fala: essas criaturas podres vão sentar na cadeira. Está todo mundo sentado. Aí vem ele, Deus encarnado, e ajoelha na frente da criatura. Não entendeu, né? Meu Deus. Ele, mesmo sendo Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquila a sua forma divina e desce entre nós e se faz carne. Amém? Jesus era só homem? Jesus era só Deus? Ele era homem e era Deus. Aí ele, o Deus encarnado, o Verbo encarnado, põe 12 cadeiras e põe 12 seres humanos defeituosos. Um deles vai trair ele, o outro nega ele. Todos eles têm defeito. Aí ele, Deus, ajoelha na frente deles, pega o pé deles, a parte mais suja do corpo. Pés de 12 homens. Se fosse de mulher, a gente dava um desconto. A mulher ainda cuida do pé. Se eu der uma palavra de ordem agora: todos os machos dessa casa tirem o sapato, não dá 2 minutos. Alguém vai dizer: eu estou no inferno. Um cheiro de chulé. E aí automático, alguns tiram o sapato, abrem o dedão do pé assim, e coça aqui, ó. Cai um pozinho, aquela frieira maldita. Aquele pé parecendo aquele queijo que o senhor me deu ali, aquele queijo podre. Tem um queijo com trem verde. Olha só o que Jesus faz. Ele é Deus, põe 12 poltronas e Deus se ajoelha na frente da criatura. Meu Deus. E pega a parte mais suja do corpo. Para mim esse é um dos cultos mais lindos da Bíblia. Ele só perde para a Santa Ceia. Deus se humilhando, ou Deus mostrando a humildade dele em pegar a parte mais suja do ser humano e limpando. Jesus fez o pé de João. João era sensível, deve ter chorado. Obrigado, Senhor. Jesus fez o pé de Tiago, irmão de João, deve ter dado certo. Filipe, André, pessoas mais educadas. Até o Judas era quietinho. O Tomé estava duvidando, Jesus lavou o pé dele
rapidamente. Aí Jesus vai lavar o pé do Pedro. Ele olha, o pé do Pedro está aqui. Jesus vira para pegar. Quando ele olha, cadê o pé do Pedro? Pedro escondeu os 2 pés. Jesus falou: o que você está fazendo? No meu pé o senhor não põe mão, não. Acabou com o culto, miserável. Acabou a emoção, acabou a alegria. Aí Jesus tem que dar uma bronca nele: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Climão no culto. Aí Pedro desenrola um pé, põe para frente, desenrola o outro, põe para frente. Jesus é desse jeito. Jesus pega a água, quando ele volta, Pedro está com os 2 pés e as 2 mãos assim. Aleluia! Eu pedi seu pé, o que você está fazendo? Já que o senhor vai lavar, não lava só meus pés. Me lava por inteiro. Eu só posso alegrar vocês porque Pedro errou. Vocês estão entendendo? São os erros dele que nós tiramos os maiores ensinamentos. Esse que eu vou dar agora é para arrancar tatu da toca e sabiá do toco. Na noite que Jesus foi traído, Pedro pegou uma espada e arrancou a orelha de um soldado. Eu já vi gente falar: Pedro se atracou com o soldado e tomou a espada do soldado. Conversa para boi dormir. Aquela espada estava na cintura de Pedro, escondida debaixo do manto dele há 3 anos e meio. Ele nunca abandonou aquela espada. Eu confio em ti, Jesus, mas a espada está aqui. Eu estou com o Senhor, mas a espada está aqui. E detalhe, Jesus viu aquela espada várias vezes, mas ele nunca mandou Pedro tirar a espada. Se ele mandasse, Pedro tiraria, sim ou não? É claro que tiraria. Então por que Jesus nunca mandou ele tirar a espada da cintura? Pergunte para mim, por que não, pastor? Jesus está dando um ensinamento para os religiosos. Os religiosos, quando alguém se converte, falam assim: para de assistir televisão, não pode mais cortar o cabelo, olha a roupa que você vai usar, olha o que você está fazendo, não faz isso, não faz aquilo. Os religiosos querem fazer o papel de Deus, eles querem tirar a espada da cintura. E aí o que faz o novo convertido, obediente? Tira a espada da cintura, mas não vira nada. Porque do que adianta tirar a espada da cintura se ela não sai do coração? Eu sou assembleano, me converti, parei de olhar a televisão, chegava em casa e eu andava de costas na televisão. Me casei, não tinha televisão, mas toda quarta-feira eu ia na casa da minha mãe jantar. Eu entrava pela sala e ali eu ficava na casa da minha mãe das 7 até meia-noite. Eu não ia para a cozinha, não ia para o quarto, não conversava com ninguém, eu ficava assim na televisão. Ela trazia a janta aqui, eu pegava, comia, pegava o copo. Você tem pai, nem mãe. Não queria conversa, só assistir. Um dia minha mãe falou: filho, por que você não compra uma televisão? Eu falei: mãe, é pecado. É pecado na sua casa, na minha não é? Não, mãe, se eu comprar, o pastor me põe de gancho. Eu sou diácono, aí eu não vou poder mais ser diácono da igreja. Olha o problema. Eu tirei a televisão da minha casa, mas nunca tirei ela daqui de dentro. Só aprendo isso com Pedro. Jesus nunca falou para ele: joga essa espada fora, porque a espada estava aqui. Mas daquele dia em diante, Pedro nunca mais usou espada. Porque quando ele arrancou a orelha do soldado, Jesus dizendo: se eu precisasse, eu oraria ao meu pai. Meu Deus! E eu não precisava usar espada, ele mandaria anjos aqui, Pedro. Aí Pedro aprendeu que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome de Cristo. Tem um ensinamento mais forte do que esse. Pergunte qual? Tem uma orelha no chão caída, sim ou não? Sim. Aí Jesus está cuspido, esbofeteado e preso. Jesus vai lá e cata a orelha. Será que foi só uma orelha que Jesus catou ali naquele dia? A Bíblia diz que quem prendeu Jesus foi um soldado do sacerdote. Olha os detalhes da Bíblia. Não era um soldado da guarda pretoriana de Roma. Era um soldado do sumo sacerdote. Por quê? Porque dentro do tabernáculo, dentro do templo, dentro das sinagogas, não podiam entrar militares romanos. Só entravam levitas. Só levitas entravam no santuário. Aquele soldado era um levita, por isso ele era o soldado do sacerdote que entrava no átrio, no lugar santo, e só ali ele parava. O santo dos santos só entrava o sumo sacerdote. Mas só podia entrar ali se fosse um levita. E todo levita tinha um sonho: ser um sacerdote.
Jesus foi preso de madrugada, sim ou não? Isso não podia acontecer, era injustiça. Jesus foi julgado uma madrugada. Isso era injustiça. Como praticar injustiça? O sacerdote, para corroborar com a história enganosa que ele estava criando, ele teve que comprar pessoas. Ele comprou os seus soldados. Ó, se você me ajudar a prender aquele nazareno, qual é seu sonho? Ele disse: eu sou levita, meu sonho é ser sacerdote um dia. Se você me ajudar agora, eu te ajudo a chegar lá. O rapaz foi prender Jesus por causa disso. Só que aí Pedro arrancou a orelha dele. Ao cair a orelha no chão, não caiu só uma orelha. Pergunte por quê? Livro de Levítico. O sacerdote não pode ter defeitos no nariz, nos olhos, Meu Deus. na boca, Meu Deus. nos braços, nas pernas. Não se escandalize. O sacerdote não pode ter defeito na bolsa escrotal. O sacerdote tinha que ser uma pessoa fértil. E a Bíblia diz que o sacerdote não podia ter defeito na orelha. Quando a orelha caiu no chão, não caiu só uma orelha, caiu um sonho. Caiu um sonho de alguém que queria ser um sacerdote. Ele cometeu um erro seguindo os outros, porque ele queria servir a Deus de outra forma. Aí Jesus está sendo cuspido, esbofeteado, e olha ele dizendo: ninguém perde nada comigo, e eu não serei o culpado de você perder a sua chamada. Jesus pega a orelha e devolve. Ele devolveu a orelha, ele devolveu o sonho, ele devolveu o ministério. Eu só aprendo isso por causa do erro do Pedro. Posso ouvir um amém por essa palavra? Esse é o Pedro que só erra. Agora alguém me diga que Pedro é esse de Atos dos Apóstolos, que um dia um crente vendeu a casa e chegou lá e falou assim: ó, eu vendi a casa por X, mas ele tinha vendido por Y. Quando ele esticou o dinheiro para dar para Pedro, Pedro não pegou o dinheiro, olhou para ele e disse assim: por que mentistes ao Espírito Santo? O que aconteceu com o homem, igreja? Morreu. O nome dele, Ananias. Caiu morto porque mentiu. Vem a mulher de Ananias e conta a mesma mentira, cai morta aos pés de Pedro. Alguém, pelo amor de Deus, me diga quem é esse homem de Atos dos Apóstolos. Porque o homem dos evangelhos, eu conheço um fracassado. O homem de Atos dos Apóstolos parece ser um X-Men, parece ser um super-homem. A sombra dele faz milagre. Ele pega o paralítico em pé, as pessoas mentem para ele que é morta. Quer dormir com barulho? Do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos ao capítulo 5, Pedro recita de cor mais de 20 textos do Velho Testamento. Pergunte para mim: e daí? E daí que Pedro era analfabeto? Meu Deus. Atos capítulo 4, verso 13. E tendo pregado, alguém disse assim: não são pois esses homens iletrados, sem cultura? Como pois os ouvimos pregar com tamanha eloquência e sabedoria? Como é que um homem que era analfabeto, pescador, ele não era filho de sacerdote? Os sacerdotes sabiam ler. Quando Pedro estava nessa terra, Roma prendeu os judeus. Os judeus não tinham acesso às escrituras, não podiam aprender a ler nem escrever, porque é assim que age um país que está debaixo de uma ditadura. Eles tiram da pessoa a habilidade de estudar, porque aí fica mais fácil dominá-las. Pedro era analfabeto, mas o Pedro de Atos 2, 3, 4 e 5 recita versículos de cor. Aleluia. A Bíblia não estava escrita, só alguns tinham uns pergaminhos enrolados. Alguém me diga, quem é esse homem que salta no meio da multidão, que vê os crentes falando em línguas e diz que estão bêbados? Ele salta no meio da multidão e diz: aqui não tem ninguém bêbado. O que está acontecendo aqui foi o que foi dito pelo profeta Joel, que disse: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. Alguém, pelo amor de Deus, me diga o que aconteceu com Pedro. O Pedro de Atos dos Apóstolos é o mesmo, aparentemente, dos evangelhos. Mas o Pedro de Atos dos Apóstolos, ele está modificado. Ele está transformado. E eu termino como comecei: transformação. A palavra transformação em grego é metamorfose. Diga comigo: metamorfose. Aprendemos na 5ª série em biologia sobre metamorfose. A mais famosa do mundo é a transformação de uma lagarta em
Todo mundo sabe. Como assim? Uma lagarta? Aquele bichinho esquisito, nojento, cheio de perna. Algumas têm veneno no pelo dela. Você encosta, ela te queima. Algumas deixam um rastro de gosma. Lá onde eu moro a gente chama de taturano, mandruvá. Ó, que desgraça. Se falar 3 vezes está batizado com o Espírito Santo. Parece linguista, taturana, mandruvá. Essa é a maldita lagarta. A lagarta, quando entra numa lavoura, ela destrói a lavoura. Ela entra numa horta, ela destrói a horta. Ninguém coleciona a lagarta. Todo mundo que vê uma quer matar, pisar em cima, jogar fora. Aí essa lagarta, um belo dia, vira uma chave na cabeça dela. Ela procura um lugar mais alto, se pendura. Ela cria um casulo, uma espécie de caixão. E quem passa ali diz: aqui jaz uma lagarta. Dias depois o casulo começa a abrir. E o que sai lá de dentro? Um par de asas coloridas, pintadas pelo artista divino. Só pode. Algumas são tão bonitas que chegam a espantar ou a iludir e enganar predadores. Eu já vi borboleta aberta que parece os olhos de uma coruja. Essa mesma borboleta foi uma lagarta um dia. Todas as borboletas que você vê, as mais belas, foram uma lagarta um dia. Como é que pode uma lagarta virar uma borboleta? É uma metamorfose. Não é uma cirurgia plástica. Não é uma harmonização facial. Não é aquilo que a Monjaro está fazendo com todo mundo. Não é aquilo que aconteceu com a senhora depois de emagrecendo. Pergunte-me como foi aqui atrás. Herbalife. Não, aquilo é um paliativo. É uma mudança repentina, momentânea. Eu estou falando de transformação. Aleluia. O que foi que aconteceu com Pedro? E sabe o que é melhor? Pergunte o quê? Só falo se todo mundo perguntar. Eu descobri o que aconteceu com ele. Está na Bíblia. E eu vou deixar a Bíblia falar para nós. Tudo teve um antes e um depois. Antes desse dia, Pedro era um fracassado. Depois desse dia, se tornou um vitorioso. Antes disso ele era uma lagarta. Depois disso ele virou uma borboleta. A Bíblia diz esse dia, e ela fala que foi assim: e estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando de repente veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso, que encheu a casa onde estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu encerro aqui. Foi nesse dia que Deus mudou Pedro. Pedro foi transformado quando o céu se abriu sobre ele e ele recebeu a presença do Espírito Santo. Mas para receber a presença do Espírito Santo ele teve que atender primeiro uma ordem de Jesus: ficai em Jerusalém. Porque Deus não disse ficai no Nilo, lá no Egito, no Cairo? Porque Deus não disse ficai na Fenícia, capital das navegações antigas? Ficai em Atenas, capital do mundo intelectual antigo? Porque Deus não escolheu uma cidade tão poderosa? Ele falou Jerusalém. Pastor, mas Jerusalém não é. Se você, o dia que você for em Jerusalém, você vai ficar escandalizado. Alguém já foi lá? Tem uma irmã, então ela sabe o que eu estou falando. Quem não foi, eu profetizo que vai. E o pastor vai liderar uma caravana. Amém? Quem pega a prova? Tem gente que nem para pegar a profecia presta. Oh, raça ruim. Mas vamos lá. Jerusalém, a água de lá é saloba, a comida é tudo à base de pimenta. Você só come bem quando você está no hotel de manhãzinha, porque lá não é turismo, é peregrinação. As pedras da cidade são tudo brancas, queima o olho da gente, tudo é ruim. Eu resolvi entrar no Mar Morto e eu vi um homem sair de lá pulando. Foi o Espírito Santo está queimando ele. Não era frieira no pé. Ele entrou dando lá, só tem sal naquela. O homem saiu gritando: ai, 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 será que é Deus visitando ele? Ele não é. Tudo naquela terra. Ah, não, mas eu vou subir um monte de Sinai. Não faz isso, em nome de Jesus, não faz. Eu fui, me arrependi amargamente. Quando eu estava lá em cima, eu entendi Deus falando: sai daí, povo meu. Está na Bíblia: sai dessa terra maldita. Aí o crente brasileiro paga para ir lá. É só sofrimento naquele lugar, só luta. Por que Jerusalém?
repercute a mim. Por quê, pastor? A palavra Jerusalém significa habitação da paz. É a maneira de Deus dizer: o Espírito Santo só desce onde há paz. Em corações raivosos ele não pode descer. Em corações adúlteros ele não consegue descer. Em corações magoados ele não consegue descer. Porque é uma briga lá dentro. Era a maneira de Deus dizer: o Espírito Santo só desce onde tem paz. Tem paz aí? Tem paz aí? Então você está apto a receber a presença do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio sobre eles, Pedro deve ter lembrado de Atos 1:8: descerá sobre vós a virtude do Espírito Santo, e então sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Virtude, eu estou terminando, que agora que eu vi, já deu fim aqui. Tem uma placa aqui escrito fim. O senhor me perdoa, pastor. Então a moça está desesperada. Já estou acabando, falta só mais 2 horas. Tudo falso. Eu conheço crente. Mas voltando, eu nem sei o que eu estava falando. O que eu estava falando? Virtude. A palavra virtude de Atos 1:8 só é encontrada no Novo Testamento em outro texto conhecido: a mulher do fluxo de sangue. Alguém lembra? Jesus parou e disse: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu. A palavra virtude vem do grego, da palavra dunamis. D-U-N-A-M-Y-S. A palavra dunamis, transliterada para o português, é dínamo. E o que é um dínamo? É um transformador de energia. Ele transforma energia mecânica em energia elétrica. Energia mecânica: você sentado na velha Barra Forte, Calói, alguém lembra de Monarca? Só nós que somos pobres, o resto aqui é só pobre, carro. Não, vamos lá, Barra Forte, quem já tem uma Barra Forte? Pronto, aí, essa turma. Lembra, sei lá, meio metro, língua para fora, pedalando. Isso é energia mecânica. Você vai mais rápido que quem está andando a pé, mas se pegar uma subida, acabou. O que é transformar energia mecânica em elétrica? É você pegar essas bicicletas novas e botar um motor nela. É a mesma bicicleta, só que ela agora tem um motor. A energia agora não é mais mecânica, é elétrica. Agora, além dela ir mais rápido, ela sobe ladeiras. Jesus está dizendo: se vocês ficarem em Jerusalém, vai descer sobre vocês um dínamo. Aleluia! Vai descer sobre vocês um transformador de energia. Ele vai transformar a sua energia mecânica em uma energia elétrica. É Pedro, um homem comum, não pode levantar um paralítico. Mas Pedro não está usando energia normal. Ele agarrou o homem pela mão. A unção do Espírito Santo passou pela mão dele. Aquilo que a mulher fez com Jesus, quando ela tocou em Jesus, ela absorveu a energia que estava em Jesus. Jesus gritou: alguém me tocou. Pedro falou: está todo mundo te tocando. Não, teve alguém que tomou o que estava dentro de mim. Alguém me tocou como uma esponja, absorveu o que estava em mim, a minha virtude, aquilo que a minha energia toda foi para essa pessoa. Aí a mulher sai curada. A mesma energia é o que acontece com Pedro. Pedro creu que ele recebeu uma transformação. Quando ele pegou o paralítico, a transformação aconteceu. Eu termino dizendo que vai acontecer um avivamento em Olímpia. Acionei o modo profético, recebe se quiser. Vai haver um avivamento nessa cidade. A comunidade evangélica será sacudida pela presença de Deus. A igreja Cabana será uma das igrejas que o Senhor vai encabeçar para isso. Em cada casa dessa cidade vai haver um salvo. Eu profetizo que as esquinas onde estão os centros de feitiçaria, os lugares onde estão as obras feitas para destruir vidas, esses lugares serão tomados e o Espírito Santo será o Senhor dessa cidade. Eu profetizo que homens e mulheres que estão me assistindo aqui nessa noite serão tão transformados que vão dormir de um jeito e acordar de outro jeito. Ao olharem para o espelho de manhã, alguns não vão se reconhecer mais. Não é só aparência. Quando entrarem no trabalho, na universidade, na faculdade, darem bom dia, as pessoas vão ficar arrepiadas. Quando tocarem nas pessoas, as pessoas tomarão um choque. E você vai lembrar do que eu estou pregando aqui. O Senhor está dizendo que Ele vai derramar uma energia, uma unção, chame do que quiser, uma presença tão poderosa, mas tão poderosa,
não vai sobrar dentro da sua casa nenhuma obra maligna mais. Quando você andar pelas ruas de Olímpia, a presença de Deus irá com você. Eu não me responsabilizo pelos crentes que sairão daqui orando em línguas dentro dos seus carros, que chegarão na rua da sua casa, vão colocar os pés e vão gritar: cheguei aqui. E vão começar a dar ordem aos malignos espíritos que habitam lá: pode expulsar, porque o Senhor te dará a chave da rua da sua casa. Ele entregará os bairros na sua mão. Se alguém crê nisso, pelo amor de Deus, reaja. Reaja. Assim como a região de Olímpia é conhecida pela citricultura, assim como a laranja daqui é exportada para o mundo inteiro, Olímpia vai exportar avivamento. Só que tem isso, dá um grito agora, naquela altura, para acordar a cidade inteira. Como o senhor sabe, pastor? Porque eu estou ouvindo línguas estranhas aqui. Pastor, eu sou batizado, então seja renovado. Pastor, eu perdi. Deus não toma. A Bíblia diz que o dom é dado sem arrependimento. Está dentro de você, seja renovado. Pastor, eu nunca falei em línguas. Seja batizado com o Espírito Santo, porque Deus vai transformar esta igreja num oceano, pastor Roberto.